Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão misturarem azul ultramar, de preferência essas cores que eu vou falar agora são da Gato Preto, mas a gente vai usar tinta da Corfix, a gente vai usar tinta da Acrylex, isso tudo tá na lista. Então você vai misturar o azul ultramar, que é o 1031, mais o sépia, que é 1048, mais o Napoli, que é 1011. Misturou, essa é uma quantidade iguais, né? Mais ou menos uma quantidade igual das três cores. Misturou, vocês pegam uma isca de 38 da Corfix, que é um alaranjado de cádmio, que você na hora, quando você coloca uma isca dele nessa misturinha, nessa comidinha que eu chamo, ele passa a ser um cinza neutro, na hora. Isso é química, isso daí pode seguir que dá certo. E então a gente vai fazer essa comidinha. Outra coisa, quando vocês querem fazer alguma peça, alguma flor, alguma coisa que é branco, quando é branco, por exemplo, você vai pintar um copo de leite, ele é branco. Só que você não pode começar com branco. O branco é acabamento. Então vocês vão ter que usar outra comidinha. Essa comidinha é o seguinte, você vai colocar o 1011, que é o Napoli da Gato Preto, mais uma iscazinha de 1045 da Gato Preto, mais uma iscazinha de 1051 também da Gato Preto. Eu estou falando para vocês a marca pelo seguinte, eu não gosto nem de falar nome de tinta, eu falo só número e marca. Por quê? Porque existe diferença de cor de marca para marca. Então, por exemplo, se eu pedir para você, pega para mim no seu material o Sombra Natural, se eu não falo o número, o primeiro Sombra Natural que vocês acharem, vocês vão querer usar e não bate. Então, por exemplo, Sombra Natural da Gato Preto, ele é azul. Sombra Natural da Corfix é verde. Então, eu vou sempre falar número e marca. Não vou falar o nome. Até porque tem umas até que tem nomes diferentes. Mas se vocês seguirem sempre a marca e o número, não tem erro. Vocês vão estar pegando exatamente o que eu estou pedindo, tá? Então, isso daí a gente vai batalhar muito em cima disso. E não pensem vocês que vocês não vão aprender, porque aprende, viu? Eu tenho todos os números na minha cabeça de marca e também até de muitas importadas eu tenho número. Então não tem como errar. Os meus alunos, quando eu peço para eles vão direto no que eu estou pedindo. Todo mundo vai. Eu já tive até alunos que têm problemas de APA e essas coisas, que eu pedia, ele ia certinho na onde eu estava pedindo. E outra coisa, vocês tenham sempre uma referência para pintar um quadro. Traga uma foto, pode ser uma cópia de um quadro de revista, pode ser isso daí, qualquer referência. Vocês podem trazer para a gente começar a pintar. Só que tem uma coisa, por que eu dou aula? Porque até para você copiar, você precisa saber copiar, porque se fosse tão simples assim, não, eu vou comprar uma revista e vou seguir o que está escrito lá na revista e vou fazer, e não dá certo. Não dá, a pessoa tem que ter capacidade até para copiar. Porque o cara lá, na hora que ele fala, use o verde Vessi. Se você usar o verde Vessi de uma marca, é um verde Vessi, de outro é completamente diferente, é outra cor. Então, o professor, ele tá ali para ajudar as pessoas a reconhecer cor. Porque vocês pensam, é verde, vermelho, azul, tal, eu conheço cor. Não conhece.
As pessoas pensam que conhece cor, mas não conhece. Então, a gente vai precisar de professor para orientar a conhecer cor. As pessoas não conhecem. Eu já cheguei a fazer um exercício, com os alunos, que eu mostrei uma figura para eles e eu perguntava uma determinada parte da foto. Perguntei para os alunos, que cor é essa? O aluno falou, é branco. Eu tinha 11 alunos nessa turma. Passei para os 11. Os 11 falaram que era branco. Aí, quando eu falei para eles que não era branco, que era azul claro, aí eles olharam, cada um olhou e viu que era azul claro. Se eu não tivesse falado, então na hora que a pessoa vai pintar, se fosse ela pintar aquele retrato, o que ia acontecer? Já iam errar de cara, porque ia tacar branco, porque todo mundo está enxergando branco e não é branco. Então, as cores, as pessoas pensam que conhece cor e não conhece. E outra coisa, a gente sempre para pintar um quadro, você tem que usar, começa tudo por escuro, jamais pelo claro. Então, eu sempre falo para os meus alunos, são duas coisas que a pessoa não pode esquecer. Primeiro, erre para escuro, mas nunca para claro. R para pequeno, mas nunca para grande na hora de desenhar. Por quê? Porque quando a pessoa começa a pintar, ela começa a ultrapassar o tamanho do desenho. Então, o que acontece? Quanto mais ela precisa consertar, mais ela aumenta. Então, é melhor que você faça pequeno, porque aumentar é fácil, mas diminuir é difícil, muito difícil. A pintura fica marcada. Porque com o passar do tempo ele vai puxar e vai mostrar o erro. Então, tem essas coisas que as pessoas têm que seguir, não adianta. Então, a gente vai fazer isso daí. Sempre desenha para menor. E outra coisa, o desenho não é para ser aquele desenho de desenhista, que a pessoa é desenhista, nada tal. Não, você vai fazer um esboço do que você vai fazer. Porque o negócio é o seguinte, até na faculdade existe duas matérias. Uma é o desenho, a outra é a pintura. Então, a matéria de desenhista, a matéria do desenho, as pessoas vão aprender a desenhar. E na realidade, eu como professora de pintura em tela, pintura a óleo, eu não trabalho com acrílica, só com óleo. Na realidade, eu sou colorista, eu não sou desenhista, eu não sei desenhar, eu sei fazer o esboço. Aliás, eu até faço diferente, eu faço, por exemplo, eu marco com o carvão artístico, eu marco aonde vai ter uma flor, por exemplo, eu marco um círculo aqui, um círculo aqui, então a flor que eu quero, que está dentro da minha referência, eu sei que aquela flor tem que caber dentro daquele círculo que eu fiz. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o desenho que a pessoa que desenha faz, só que no pincel, já fazendo formato, com luz, com sombra, com tudo. Então, uma coisa é você ser desenhista, outra coisa é você ser colorista. Agora, seria ótimo que a gente pudesse conciliar as duas coisas, o cara que fosse o desenhista e também colorista, seria ótimo, mas não é o caso. A gente vai começar desse jeito, que é mais simples. E aí eu vou mostrar isso na prática, como que funciona para vocês. Então, essa seria, assim, a aula teórica que a gente está tendo. Mas, como eu não costumo dar apostila, eu não dou apostila, eu prefiro falar o tempo todo, porque falando a pessoa grava muito mais do que ficar lendo uma apostila. De repente você dá uma apostila sobre tudo isso, a pessoa lê com pensamento em outra coisa, ou quando ela não pega e fala eu vou ler e bota dentro da gaveta, perde o valor, porque documento engavetado não tem valor nenhum. Então, o que acontece? Eu prefiro ir falando durante a aula todas as dificuldades teóricas que vão aparecer. Isso daqui que eu falei hoje é assim,
é o resumo, vamos dizer, da teoria, mas vai aparecer muito mais coisas para que eu tenha que falar. E durante a aula prática eu vou também falando sobre teoria. E é bom vocês estudarem isso, porque a coisa funciona muito melhor quando você sabe o que você está fazendo. Não é uma coisa assim que você está fazendo por fazer. Você vai saber, você tem que saber o que é cor primária, cor secundária, cor complementar. Que, aliás, eu não falei sobre cor complementar. A cor complementar é sempre aquilo que eu falei no começo de mistura. Cada duas soma de duas primárias, sempre o resultado, que é a cor secundária, é a complementar da primária que sobrou. Então, isso vocês têm que saber. Não adianta você pegar um verde ou um vermelho, um amarelo e tacar marrom, preto para escurecer. Não é assim que funciona. Depois, com o tempo, a pintura fica sem vida, não dá muito certo. Então, vamos trabalhar dentro do certo. É lógico que o artista, ele tem liberdade de expressão. Ele pode fazer o que ele quiser e eu não posso falar nada. Por quê? Porque a tinta é dele, a tela é dele, ele comprou, ele faz o que ele quiser. Mas se você quiser fazer certo, tem regras.